Bom dia, sétimo ano. Vamos para a nossa aula de hoje. Aula que a gente fecha absolutismo. Vimos na aula passada o absolutismo na França. O maior exemplo desse tipo de governo. E, já com a correção feita das atividades de casa, vamos entrar no absolutismo nos outros maiores exemplos desse tipo de governo, que é Portugal, Espanha e Inglaterra. O livro às vezes pode deixar você um pouco confuso quanto, digamos, a sequência histórica dos eventos. Apesar de França ser o maior exemplo, ela não foi o primeiro. A gente viu França mais à parte porque, realmente, se a gente for falar de um representante do absolutismo, é a França na Martin Luís XIV. E se a gente for pegar na linha histórica, os primeiros foram Portugal e depois a Espanha. Então a gente tem aqui certas complicações se a gente for botar o que o livro nos traz numa sequência. Mas não se preocupem com isso. Eu nunca cobro muito data de vocês. Quase nunca eu cobro data. O importante é vocês entenderem o contexto da informação. E França não foi passado à toa. Agora a gente vai ver esses outros exemplos. Não vamos nos aprofundar tanto neles, porque apesar de eles serem importantes, eles não tiveram o impacto que o exemplo francês teve. E o modelo francês de absolutismo, se a gente for ver ali, com o passar do tempo, ele começa a influenciar e a mexer nesses outros exemplos. Então, meio que, com o tempo, o modelo da coroa francesa foi sendo... não é imitado, a gente não pode falar isso, não tem as mesmas estruturas nos outros países, mas começou a ser visto como algo que, se aqui não está dando certo, vamos olhar na França. Tá, eles fazem dessa maneira, vamos pegar isso aqui e botar na nossa realidade. E nosso primeiro exemplo é Portugal, na sala de hoje. O absolutismo em Portugal iniciou com Dom João II, que assumiu o trono em 1481, ou seja, o primeiro dos absolutistas. Ele tomou medidas para centralizar o poder do Estado em suas mãos e determinou que a prioridade de seu reinado fossem as viagens marítimas para a conquista de territórios coloniais e o controle das rotas de comércio de especiarias com o Oriente. Isso fortaleceu o mercantilismo português com base no comércio de produtos. A gente sabe que já ali no início do século XV, Portugal começou as grandes navegações, primeiro tomando Ceuta. Eu tenho certeza que eu já mostrei esse mapa para vocês, mas caso vocês queiram, eu mostro de novo. Ceuta fica ali bem pertinho da ponta da África pro Atlântico, lá pro norte, então lá em cima, e ficava pertinho de Portugal. Tomar Ceuta foi a gente já até viu isso, foi uma continuação das guerras de reconquistas que fundaram Espanha e Portugal. E eles não queriam parar por ali. Eu acho que eu conversei isso com vocês, tenho quase certeza que sim, que muito do espírito de temos que conseguir novas terras, temos que expandir Portugal, vinha do fato que Portugal estava cercado de Espanha. Espanha é um país católico, um país amigo. Sim, católico o que aproxima os dois, mas amigo. Portugal e Espanha nunca foram sempre. Tiveram momentos em que Portugal e Espanha entraram em guerra um contra o outro. Em muitos momentos, Espanha tentou, por meio político ou militar, tomar Portugal. Teve um momento em que Espanha e Portugal foram um país só, que é a União Ibérica.
sob o comando da Espanha. Então a gente vê que Portugal e Espanha, apesar de serem católicos, tinham seus estranhamentos, tinham seu distanciamento. Lógico, são bem pontuais esses momentos, mas a rivalidade existe. E eles tinham que se expandir para algum lugar. Aí se expandiram para Ceuta. Aí começaram a fazer aquela expansão de pegar uns pontinhos de território na costa da África e descendo para fazer aquela navegação do continente africano e chegar nas Índias, no Oriente. E isso foi o principal foco do governo português, somente depois que o monarca se tornou absolutista. Eles viram que investir em navegação, investir na rota de especiarias, estava tornando Portugal rico, porque todo mundo queria aqueles produtos que eles estavam trazendo. Então, foi algo natural que quando ele assume o poder, em que essa dinâmica de governo de uma monarquia feudalista muda para uma monarquia absolutista, era natural que, estava dando certo no outro, não tem por que mudar. Continua, mas vamos dar mais foco nisso, vamos investir na marinha e vamos investir nesse comércio. Vamos botar mais grana para trazer mais coisa de lá e vender mais aqui pela Europa. Vamos botar mais segurança nos nossos navios. Vamos fazer navios melhores. E vamos, acima de tudo, nos basear nessa dinâmica de navegação, colônia, especiarias. Navegação, colônia, especiarias. É o grande foco de Portugal por séculos. Foi no século XV, foi no século XVI, foi no século XVII. Eles focaram nisso. Em seu reinado, Portugal comercializou não apenas as especiarias e produtos agrícolas das colônias, como açúcar e tabaco, mas também pessoas escravizadas da África. Aí vem um ponto importante da gente lembrar, vergonhoso na história portuguesa, mas importante. Assim, é vergonhoso pra gente do século XXI ver isso na história de um país, porque nós temos a cabeça do século XXI. Nós temos toda uma noção de que a escravidão era errada. Para eles, na época, a escravidão era só mais um produto. Não é uma justificativa, porque apesar de ser mais um produto, algumas pessoas, e até em certos momentos da história, já se discutia a validade de se continuar com a escravidão, não necessariamente em Portugal, mas era uma ideia que já não era nova, de rever essa coisa de vale a pena a escravidão. Mas os portugueses, eles foram um ponto central e importante para que o comércio de pessoas escravizadas da África fosse tão grande assim. É um mercado que os portugueses dominavam. Até a proibição internacional de tráfico era onde eles mais estavam na frente de outros países. Porque era muito cômodo. Era uma situação de que eles têm possessões na África, não muito grandes, mas ali no litoral. A gente já conversou sobre isso quando a gente viu da expansão marítima. E eles estão entrando em contato com os povos africanos da região. Os povos africanos da região têm seus conflitos. E os vencedores tinham prisioneiros que eles transformavam em escravos. E os portugueses queriam certas coisas desses povos, mas o que os povos queriam dos portugueses, que eram as armas deles, que eram pólvora, outras coisas mais sensíveis, os portugueses não davam. Então ficava naquele impasse de vai ou não vai, vai ou não vai. Os portugueses vendiam algumas coisas para eles e eles compravam escravos dos africanos.
que aí depois eles revendiam para outros países e usavam em suas colônias. E todo o sistema de tráfico de pessoas escravizadas, que se tornou monstruoso de grande, com os navios negreiros mais para frente, que transportava centenas de pessoas escravizadas. Isso tudo foi engenhado dentro da lógica portuguesa de comércio de escravos. Outros países começaram a fazer também, não foi só Portugal que fez o tráfico de escravos, e isso é importante te lembrar. Mas eles sempre se baseavam no que os portugueses estavam fazendo. Porque era um meio de comércio cômodo que dava muito dinheiro. E vem nessa lógica absolutista portuguesa de comércio. E incentivar esse tipo de produto. Não é legal a gente falar, mas na lógica dos portugueses dessa época, era um produto a pessoa escravizada. Como Dom João II não investiu em manufaturas, países como França, Holanda e Inglaterra dominaram o comércio manufatureiro em Portugal e em suas colônias. Por causa disso, o reino português começou a empobrecer, tornando-se dependente de outros países, principalmente da Inglaterra. Aí vem um grande erro que ele cometeu, porque Portugal estava na frente de muitas outras nações, inclusive todas essas que estão sendo citadas, França, Holanda, Inglaterra. Portugal estava na frente. Ele tinha saído na frente deles na navegação, já estava tendo colônias quando esses países começaram a querer fazer sua expansão marítima, já tinha conexão lá com a Índia, com o Oriente, trazendo especiarias, que dava muito dinheiro. E ele, vendo a comodidade, e também, não esquecendo, fazendo o tráfico de escravos, ele vendo a comodidade que era depender desse sistema e não investir em um novo, que é a manufatura, ele deixou de lado ela. O que se provou um grande erro, porque as pessoas precisam de certos produtos manufaturados. É muito mais rápido um tecido, uma camisa feita ali numa máquina, mesmo que não seja uma máquina que é da Revolução Industrial, mas uma máquina já muito maior do que... a produção é muito maior e muito mais rápida do que a produção humana no braço. E é mais barato. A questão do produto manufaturado é que ele geralmente é muito mais barato do que o produto artesanal. Então, Portugal acabou abrindo espaço para que, mesmo ele ter saído na frente, outros ultrapassassem ele. E quando foi se perceber esse erro, já até depois do governo de Dom João II, era tarde. Portugal já estava muito dependente de outros países, principalmente a Inglaterra, porque, olha só, França e Holanda, Portugal entrava em conflito. França, a gente tem que lembrar, aqui na história do Rio de Janeiro, tentou tomar a região, que era a capitania de São Vicente. A França, então, entra em conflito aberto com Portugal. É expulsa daqui? Mas uma relação ali que já estava meio complicada complica a continuidade desse comércio de manufaturas. Apesar de que teve ainda comércio depois, mas não era a mesma coisa antes do conflito. Holanda toma uma boa parte ali do Nordeste brasileiro, por um tempo considerável até, criando uma colônia estável e que estava sendo próspera, até a reindependência de Portugal, porque foi nesse período que Portugal estava sob o domínio espanhol. Expulsa os holandeses, faz ali um acordo de paz com eles, mas o relacionamento estava afetado ali pelo conflito. Inglaterra não.
Inglaterra é aliada de Portugal há muito tempo. Então foi uma que estava numa situação tão boa para vender para os portugueses que facilmente deixou os portugueses independentes deles. E grande parte da derrocada do protagonismo português no mundo foi por causa disso. Eles não investiram no produto certo, que era a manufatura. Especiarias davam dinheiro? Davam muito dinheiro. Produto agrícola dava dinheiro? Dava dinheiro. Pessoas escravizadas davam dinheiro? Dava dinheiro. Mas são coisas que estão sujeitas a mudanças muito grandes. Manufatura não. Manufatura é uma... geralmente os produtos manufaturados eram coisas muito do cotidiano. Uma especiaria pode ser que os outros países arranjem jeitos de plantar em lugares mais seguros por eles. Inclusive produto agrícola também. Pessoas escravizadas, a gente vê que depois os outros países mesmo fazem seus comércios. Então, acabou que Portugal deu brecha para ser ultrapassado. E, em parte, se deve a esse início do absolutismo português que eles tiveram. Absolutismo na Espanha. No século XVI, o casamento dos reis católicos Isabel I, do Reino de Castela, e Fernando II, do Reino de Aragão, formou o território que hoje conhecemos como Espanha. Naquele período, o Reino Espanhol incentivou as navegações para a descoberta de territórios a serem colonizados, conquistando terras na América, na Ásia, na África e em algumas regiões da Europa. Assim, a Espanha tornou-se um grande império e fortaleceu seu regime absolutista, apesar das guerras contra a Inglaterra, os Países Baixos e a Suécia. Contra a Inglaterra, inclusive tem a ver com foi uma briga de absolutismos ali, inglês contra o espanhol. A gente vai ver sobre a rainha inglesa, que foi a grande vitoriosa desse conflito. Contra a Inglaterra, teve muito a questão da briga ali na América, de possessões. Apesar de que, se a gente parar para pensar, a Espanha na América era muito maior do que o território inglês na América, eles não perderam território, mas no mar eles tomaram muitas derrotas. Derrotas, assim, algumas que as pessoas não esperavam. Porque a Espanha ela incentivou muito o desenvolvimento da sua marinha. Existiu-se uma época que a marinha espanhola era conhecida como a Invencível Armada. Mas é uma Invencível Armada por causa do tamanho, que assustava. Então as pessoas nem tentavam lutar contra a marinha espanhola. Na Ásia, os espanhóis aprenderam ali o que os portugueses estavam fazendo, conseguiu sair desse meio que é o Atlântico, foi até a Ásia. O local que a gente conhece como Filipinas é homenagem ao rei espanhol Filipe II. Então a gente tem ali também uma expansão espanhola para além América, América principal, mas além América, que deu dinheiro, deu retorno para a Espanha. E na Europa a gente teve ali as guerras dentro da Europa, as ilhas ali que ficam perto da Itália, algumas foram dominadas pela Espanha por um bom tempo. Algumas regiões ali também, entre Espanha e França, foi tomada. Um grande exemplo que a gente tem até hoje, que luta por sua independência, sua autonomia, é a Catalunha, onde fica Barcelona. Que, não sei se vocês sabem, talvez os fãs do esporte saibam, mas Barcelona, capital da Catalunha, é de um povo catalão, que é um povo completamente não completamente diferente, mas suas bases, suas raízes culturais são diferentes dos espanhóis. Para começar, eles falam um outro idioma. O idioma catalão é diferente do idioma hispânico. Lógico, por questões de dominância, hoje eles falam espanhol, esse é o idioma deles, que é o catalão. Mas
existe essa diferença que até hoje dá mais certas rivalidades. E não é à toa que no cenário do futebol, Barcelona, que é o time da capital da Catalunha, e Real Madrid, que é o time da capital da Espanha, Madrid, são a grande rivalidade da Espanha. E por um tempo foi a grande rivalidade do futebol de times, não de seleções. E assim, a Espanha tornou-se um grande império e fortaleceu seu regime absolutista. Apesar das guerras contra... eu falei isso. Os Países Baixos foi a guerra em que a Holanda... que eu não sei se vocês sabem também, eu acho que em algum momento eu já expliquei isso pra vocês, mas lembrando, Países Baixos é a nação ali. A Holanda é uma das nações dos Países Baixos. E foi a Holanda que, naquela dinâmica das guerras religiosas que estavam acontecendo, a Espanha é declarada inimiga dos Países Baixos, e a Holanda, se aproveitando da situação que a Espanha dominava Portugal e todas as suas possessões, veio aqui no Brasil, tomou o Nordeste, uma boa parte do Nordeste brasileiro, fez sua colônia aqui. Foi algo que meio que Portugal está sob o domínio da Espanha, deu carta branca para os holandeses atacarem. Senão não atacavam, porque eles tinham uma boa relação com os portugueses. As colônias da América forneceram grandes quantidades de ouro e prata, que foram sendo acumulados pelo Tesouro Espanhol. Esse enriquecimento manteve o absolutismo forte na Espanha durante o século XVII. Por que manteve? Porque é algo que eu já até conversei com vocês outras vezes. O mercado europeu tinha-se como base a troca de moedas por produto. E as moedas eram lastreadas, ou seja, seu valor tem uma base na quantidade de metais preciosos que as nações tinham acumulado. E a Espanha conseguiu muito ouro e muita prata com suas possessões na América. Os povos americanos já tinham uma extração de ouro significativa, eles já sabiam fazer todo o processo da mineração e usavam o ouro no seu dia a dia para esculturas, para utensílios e outras coisas. E já se aproveitando disso, os espanhóis, quando conseguiram dominar aqueles territórios que eles tiveram aqui na América, tomaram para si o que de ouro já tinha sido extraído pelos povos, principalmente os incas e os astecas, e usou também todo aquele sistema de mineração para continuar a minerar, inclusive escravizando muito dos povos americanos dali da América do Norte, Central e Sul. E com isso eles passaram à frente de muitos países quando o assunto era acúmulo de ouro. Tanto é que, aí vem um adendo da nossa aula, a pirataria que a gente conhece, do pirata no navio, essas coisas, que ficou realmente famosa, que teve uma época que a pirataria estava muito, muito intensa, foi no Caribe. Os Piratas do Caribe, que a gente fala, não é o nome de um filme à toa. Tinha-se muita incidência de piratas na região do Caribe, que era uma região do domínio espanhol. Por quê? Porque a Espanha é quem mais estava extraindo esse tipo de minério, o ouro e a prata, além de outras pedras preciosas também. E com isso eles conseguiram financiar muitas coisas dentro da Espanha, mas sempre num modelo de extração abusiva das colônias americanas, também lá na Ásia. O domínio espanhol em si foi sempre de obter as riquezas naturais e levar tudo para sua metrópole, tanto que eles demoraram muito para sair desse processo. E o que o absolutismo entra nisso? Temos ali um Estado forte,
tanto Portugal como Espanha, só para lembrar. É um estado forte, em que o rei é o único que tem exército, os nobres não têm mais exércitos particulares, ele tem muito controle sobre o seu estado, e a gente vê, no caso de Portugal, o rei e a sequência de sucessores dele, que era o Dom João II, quiseram focar em especiarias, colônias e tráfico de pessoas escravizadas. E os outros foram seguindo. Mesmo que tivesse alguém ali, mas eu quero fazer uma manufatura, quero fazer uma indústria manufatureira. Você poderia tentar fazer, mas não teria o apoio do governo, porque não é o foco. Ele não tem nem porque, mas, poxa, a Inglaterra está crescendo por causa disso. Se o rei não quer, não acontece. Espanha. Vamos investir nessa extração de metais preciosos. Está nos dando dinheiro, está nos tornando fortes. E foi esse o foco por muitos e muitos anos. Esses dois países, eles deram uma certa brecha para serem ultrapassados quando não investiram em manufaturas. Diferente do nosso outro exemplo, que é a Inglaterra, que essa sim investiu pesado nisso e conseguiu passar muito à frente de Espanha e Portugal. Na Inglaterra, a monarquia feudal foi centralizada desde o século XI, com nobres que eram fiéis ao chefe militar personificado na figura do rei. Contudo, os reis ingleses quiseram aumentar seu poder, o que fez os barões se revoltarem e obrigaram o rei a limitar sua autoridade por meio de um documento chamado Magna Carta. O que é a Magna Carta? Documento de 1215, ainda Idade Média, assinado pelo rei inglês João Sem Terra. Professor, o nome do rei era João Sem Terra? O nome não, mas era como ele era conhecido. Porque ele era o meio quarto filho da família real. Diferente do que as pessoas pensam, numa família, principalmente família real, mas uma família nobre, os filhos ali que têm uma vida relativamente boa, era o primeiro, que ia ser o herdeiro, o segundo filho geralmente era destinado à igreja, e o terceiro para baixo já é cada um por si. Depende se os irmãos vão querer manter eles com o tempo. E no caso de João Sem Terra, ele era o quarto filho. Ninguém dava esperança ou até mesmo ideia de que ele seria um rei um dia. Mas aí o irmão mais velho morreu, aí o segundo irmão morreu, o terceiro irmão morreu e aí veio ele. Por isso ele ficou chamado de João Sem Terra, porque nas heranças deixadas pelo pai, ele nem tinha terra. Ele vivia ali na casa da família, no castelo da família, mas ele não tinha terra em nome dele. As pessoas sabiam que ele era da família real, mas ponto, acabou aí. Bem, ele foi assinado pelo rei inglês João Sem Terra, que limitava os poderes do monarca, obrigando a respeitar as decisões do Conselho de Nobres, o que seria o futuro parlamento. A Magna Carta é aquela origem, aquela ideia inicial que depois foi trabalhada com o tempo e gerou a Constituição monárquica. Ou seja, uma monarquia com uma Constituição, que é o que a Inglaterra é hoje. E uma coisa interessante, essa época do João Sem Terra é muito ligada à história do Robin Hood. O Robin Hood seria um ladrão que rouba dos ricos para dar para os pobres. E ela foi muito inspirada nessa época do João Sem Terra. Tanto que no filme com pessoas, o penúltimo filme que lançou do Robin Hood é com o João Sem Terra, sendo o rei, que é o vilão. No filme da Disney é João Sem Terra também. Então a história em si do Robin Hood passa nesse momento porque foi um rei que não estava preparado para ser rei. Ninguém esperava ele ser rei, então não prepararam o cara a vida inteira dele. Ficou a cargo dele decidir quem ele seria.
E no fim, quando ele tem que assumir o reinado, é um cara despreparado no poder. Entre os séculos XIV e XV, a derrota da Inglaterra na Guerra dos 100 Anos enfraqueceu a nobreza feudal e desestruturou o poder do rei. Com isso, as famílias Lancaster e York entraram em luta pelo poder na Inglaterra, em um violento conflito conhecido como Guerra das Duas Rosas. Por quê? Em determinado momento ali da Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra estava bem ali na frente, estava vencendo. Foi um pouquinho antes da Joana d'Arc aparecer. E tinha-se um príncipe inglês que ele era um grande líder militar. Ele ganhava todo mundo. Ele era conhecido como o Príncipe Negro, porque ele usava uma armadura negra, muito chamativa. E ele meio que gostava de tomar para si as lendas e os mitos do Cavaleiro Negro. É algo interessante ver como questões, mitos culturais, folclores culturais influenciam um pouquinho na questão real. Ele realmente queria essa imagem heróica e guerreira para si. Então ele ia muito nas linhas de frente da guerra. Em determinado momento, a Inglaterra entrou da Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra também entrou em conflito com a Espanha. Ele foi lá na Espanha lutar, só que ele morreu. E isso gerou um grande problema na Inglaterra, porque ele era o príncipe herdeiro. E os outros irmãos dele já tinham morrido. Então o rei ficou sem herdeiro. E o rei morreu sem herdeiro. Quando esse rei morre, mais ou menos ali no fim da Guerra dos 100 Anos, entra-se aí um problema de vácuo de poder. Não tem ninguém legal para assumir. Quem vai assumir? E aí, um dos lados, os Lancasters, fala: tem um parente aqui, que se a gente for seguir ali na linha cronológica e familiar, é o herdeiro legítimo. Então bota ele. E ele entrou. Só que os Yorks não estavam gostando disso, porque eles também estavam ali tentando pegar o poder de uma forma legal. E aí, em determinado momento, cria-se um conflito entre esse rei Lancaster contra a família de York. E meio que a Inglaterra se divide em torno dessas duas famílias, York e Lancaster. O que origina essa guerra das duas rosas. É uma guerra civil, uma guerra pelo poder, para ver quem vai ser o rei. Ao final dessa guerra, a família Tudor, que pra gente ver, não é nenhuma das duas, conquistou o poder, coroando o Henrique VII, que retomou a centralização política. Os nobres foram proibidos de manter tropas particulares como no passado, porque afinal, o que possibilitou essa guerra existir é porque, mesmo com o governo ali centralizado na figura do rei, os nobres tinham seus exércitos. Se o nobre não tivesse exército, nunca teria guerra civil. Os nobres foram proibidos de manter tropas particulares como no passado, e as províncias se submeteram ao controle centralizado, o que aumentou a arrecadação de impostos e melhorou a ampliação da justiça. Mesma coisa na França. Centraliza todo o envio de impostos para a capital, não fica dinheiro nenhum coletado nas cidades, e o rei decide o que fazer com esse dinheiro. Houve investimento na construção de uma grande frota naval, e em pouco tempo faria os ingleses dominarem os mares. Afinal, a Inglaterra é uma ilha. Sem uma marinha forte, eles não tinham como se defender dos seus vizinhos. Com Henrique VIII, filho de Henrique VII, o absolutismo se consolidou na Inglaterra. Henrique VII inicia a era absolutista, Henrique VIII consolida, uma vez que o rei reduziu a influência da Igreja Católica no país, com uma ação reformista que criou a Igreja Anglicana. A gente já viu isso. Isso possibilitou uma concentração do poder nas mãos do Henrique VIII e seus sucessores. A filha sucessora de Henrique VIII, a rainha Elizabeth I, governou de 1558 a 1603. Essa Elizabeth I é a rainha que derrotou a invencível armada espanhola quando eles tentaram invadir a Inglaterra. Uma vez consolidado o regime absolutista inglês, com a economia em crescimento e com forte poderio naval, a Inglaterra começou a disputar áreas coloniais com a Espanha, ao contrário da Espanha e de Portugal.
No período elisabetano, que é o período da Rainha Elizabeth, a Inglaterra rapidamente desenvolveu suas manufaturas, principalmente a fabricação de tecidos. O comércio das manufaturas fez a burguesia inglesa se enriquecer e apoiar a monarquia. Por sua vez, a coroa inglesa retribuiu esse apoio por meio de incentivos de segurança militar para proteger os negócios mercantis da burguesia. Foi nesse período da Rainha Elizabeth que o governo inglês começou a usar do seu poder militar para garantir o comércio de pessoas civis, de burgueses, e de até forçar o mercado em certos lugares que estavam fechados para eles. Por exemplo, tem um povo ali da Ásia, mais perto ali da Índia, que não está querendo receber os meus produtos, dona rainha. Você sabe, sou um dos maiores comerciantes aí de roupas e eles não querem deixar que eu tenha comércio lá. E seria bom, porque a gente vai arrecadar mais. Ela, tudo bem. Manda aí os nossos navios para lá, dá uns catiripapo neles e deixa eles abrindo o comércio com esse nobre colega aqui, burguês. E aí a marinha inglesa ia lá, forçava eles e o cara entrava com o comércio. Essa política de usar a força para ajudar o comércio a crescer veio muito com a Inglaterra, da Elizabeth I em diante. Bem, turma, vamos lá para o grupo para a gente conversar um pouquinho sobre a matéria, discutir alguns pontos e fazer uma pequena revisão aí desse capítulo, porque é o nosso capítulo da prova. Hoje é a última aula antes da prova. Tá bem, turma? Vamos lá para o nosso grupo.